De volta com você aqui no Estádio Municipal Editon Oliveira da Silva, final de jogo. Lagarto 2, Atlético Gloriense 1, estreia que nenhum torcedor esperava. Um jogo, uma estreia um tanto quanto nervosa. Cleverton Souza, vamos passar a régua desse jogo de hoje. Ao que nos consta, o Atlético não conseguiu se encontrar em campo. A gente também não pode estar crucificando o A ou B, mas foi um jogo difícil com o atual vice-campeão sergipano. Vamos passar a régua. O que você destaca para nós desse Atlético 1, Lagarto 2? Vamos lá, Vone Rangel e amigos que nos acompanham pela Toro TV, né? Depois desse grande jogo que tivemos na abertura para essas duas equipes, né? Atlético Gloriense e Lagarto, com a vitória da equipe do Lagarto de virada, Vone Rangel e amigos, por 2-1. Foi um jogo, já era esperado, de muita dificuldade para a equipe do Atlético Gloriense, né? Mesmo jogando em casa, sabíamos que a equipe do Lagarto é uma equipe organizada, é uma equipe que tem um treinador que conhece bem o seu trabalho, é uma equipe que já tem alguns jogadores remanescentes da temporada passada, mas esperávamos um Atlético um pouco mais insinuante, um pouco mais ofensivo, e aí veio a escalação do professor, com Daniel, com Lucas e com Muribeca. Mas essa ofensividade que tivemos visto na escalação, não tivemos durante o jogo, né? A equipe do Atlético teve muita dificuldade, Ivone Rangel e amigos, principalmente nessa transição. Defesa, meio campo e ataque. E aí complicou, né? Porque a equipe do Lagarto, mesmo sem uma marcação forte, conseguiu roubar bolas, conseguiu produzir mais, teve mais posse de bola do que o Atlético Gloriense. E aí no finalzinho, nós tivemos o pecado, né? Que aí você comentou o quê? Desatenção na bola parada, coisa que o professor Carlos Alberto Dias disse em nosso programa, que a bola parada é o fator decisivo ultimamente nos jogos, e foi o que aconteceu. O Atlético tomou 2 gols, tomou a virada no segundo tempo, e aí não teve reação, Vone. Não teve reação tanto quando tomou o empate, e nem tão pouco quando tomou o segundo já nos minutos finais, que decretou a derrota da equipe do Atlético Gloriense. Então o torcedor sai daqui frustrado, a equipe não consegue vencer ainda em casa na elite do futebol sergipano, e fica o trabalho para o próximo jogo, para a próxima rodada, Vone Rangel. Pois é, Cleverton Souza, endossa as suas palavras, apesar de, como você falou, a equipe do Lagarto é uma equipe muito bem organizada, muito bem estruturada, um técnico super inteligente, que é o Betinho. Falta um pouco de entrosamento, senti que faltou entrosamento, aquela coisa do vamos fazer junto, vamos incorporar, vamos fazer bonitinho. Infelizmente, a transição meio-ataque não funcionou durante o jogo inteiro. Tanto que o gol do Atlético saiu de uma bola parada no escanteio, cobrado magistralmente pelo Cristiano na cabeça do Luan. Infelizmente foi praticamente só isso. Tivemos um lance no início do segundo tempo, onde o Lucas poderia passar a bola para o Fábio Júnior, acabou finalizando de maneira fraca. Foi o único lance de perigo que o Atlético proporcionou. A equipe do Lagarto, apesar de a gente ter uma defesa muito boa, conseguiu chegar mais do que o Atlético. Não foi um placar injusto, pelo que o Lagarto conseguiu apresentar. Veio para a glória para se defender e dar aquela famosa estocada. Mas sentiu que o Atlético não conseguia se movimentar na transição meio-ataque e começou a gostar do jogo. Percebi isso. O Lagarto começou a gostar do jogo, chegou mais. Destacar o goleiro Sandro, que fez defesas dificílimas, evitou que poderia ter sido uma goleada na estreia. Então, aquela coisa é juntar os cacos, jogo passado, terminado, pensar no próximo jogo, porque o futebol é muito dinâmico, né? Infelizmente perdeu hoje, não era o que a torcida queria. Um bom público esteve aqui no Estádio Municipal Editon Oliveira da Silva, ainda muita gente por aqui ainda, mas um bom público compareceu, muitas famílias, muitas crianças, enfim. O público entendeu o recado da diretoria e fez a sua parte. A parte que lhe cabe foi feita pela torcida. Agora, resta o Atlético fazer a parte que lhe cabe agora. Somar pontos, trazer bons resultados para que possa, de fato, ganhar essa confiança que faltou. Eu destaco nesse jogo, Cleverton Souza, o setor defensivo tendo essa desatenção no final do jogo, mas até que se comportou bem.
faltou atenção naquele escanteio, mas se comportou muito bem. Destaque também o goleiro Sandro, que fez inúmeras defesas. Só que faltou, Cleverton Souza, essa transição meio-ataque, que é algo que certamente o professor Carlos Alberto Dias deve trabalhar durante a semana, para que no jogo da próxima quarta-feira possa fazer esse trabalho de transição meio-ataque melhor, para que esse ataque do Atlético possa produzir, Cleverton. Vone Rangel, você falou com propriedade, né? Nós vimos aí, como você disse, o Atlético não produziu muito, né? Desde o início teve essa dificuldade, principalmente de criar jogadas no domínio do meio-campo, né? Nós tivemos o meio-campo com Ramalho, com Cristiano, né? Que tiveram muita dificuldade de criar. Você falou muito bem, pontuou sobre o entrosamento da equipe. Não é? A equipe teve um entrosamento, ainda falta entrosamento nessa equipe, né? Porque só assim, com entrosamento melhor, que nós iremos, a equipe do Atlético irá produzir mais, não é? Irá criar mais, irá fazer jogadas mais de detalhe. Hoje nós destacamos a parte individual dos atletas, né? Os atletas do Atlético Gloriense individualmente jogaram bem. Destaquei no primeiro tempo Sandro e Tássio como os melhores, antes do gol de Luan no finalzinho, né? Luan se posiciona muito bem, tem um bom cabeceio, e aí, com a batida de bola perfeita de Cristiano, ele conseguiu fazer o gol. O sistema defensivo do Atlético não comprometeu a partida num todo, mas em atos capitais a defesa falhou, principalmente no segundo gol, na qual o professor Carlos Alberto Dias gritou com a equipe quando tomou o gol no posicionamento: atenção, não era um lance capital, final de jogo. Ele cobrou também, essa bola não poderia ter chegado ao escanteio, faltando poucos minutos de acréscimo. Então faltou atenção à equipe, faltou mais cuidado com a equipe nos detalhes da partida. Porque quando você enfrenta uma equipe experiente, uma equipe esperta, vice-campeã sergipana, você não pode dar brechas para que essa equipe tenha êxito, não é? Então faltou isso. Vimos as substituições, começou com o Moribeca, depois trocou o Moribeca por Fábio Júnior, que entrou muito bem. Veja que individualmente ele começou a ganhar as bolas no sistema de ataque do Atlético, brigando com a zaga e tudo, mas ele não recebeu em nenhum momento uma bola do jeito que ele gosta, não é? Então faltou esses detalhes, e esses detalhes aí vão, com certeza o professor Carlos Alberto Dias vai organizar melhor para a próxima partida, não é? É início do campeonato, mas a gente queria pelo menos começar com um bom resultado para dar confiança, trazer o torcedor para perto do clube mais ainda e apoiar. E lembrando, o Atlético Gloriense não venceu nenhum jogo em casa, então a ansiedade aumenta, a vontade do torcedor aumenta, não é? E foi um jogo hoje que Sandro, para mim, foi o melhor em campo, ele fez grandes defesas, para mim o melhor da partida hoje foi Sandro, não é? O destaque positivo, Tássio, né? Jogou muito bem. A gente pode destacar também a entrada de Fábio Júnior, que teve uma maior mobilidade. Cristiano, como sempre, servindo, mas eu acho que ele hoje caiu um pouco, ficou preso um pouco na marcação, né? Não teve muita chance dele criar mais. E aí, quando o Atlético conseguiu alguma vantagem, foi no chutão, foi no lançamento, e aí os atacantes não conseguiram, né? Não conseguiram concluir em gols. Então fica aqui a lição para o próximo jogo: o Atlético Gloriense organizar melhor sua equipe, não é? Trabalhar mais essa equipe e aproveitar a chance que tiveram, como nós tivemos antes do segundo gol, ou antes do empate da equipe do Lagarto. Nós tivemos uma chance com o Lucas, não é? Que por tristeza, né, passou longe do gol, saiu da meta. Não passou longe do gol, chutou fraco e o goleiro acabou defendendo, né? E teve uma pessoa que até defendendo o Lucas, que fez o 7 ter chutado. Mas se você for olhar, passavam dois jogadores, passava, salvo engano, passava Fábio Júnior do lado de um outro jogador do outro. Mas a coisa do querer se consagrar, querer fazer o gol para se consagrar, e acabou. Também a pressão do jogo, né, Vone? E assim, o atleta tem que decidir ali em questões de segundos. Então, com isso também, a gente quer que o atleta faça uma jogada melhor, mas ele está ali e tem que tomar uma decisão, e na maioria das vezes a decisão não é a correta. Então fica aí, 1 para a equipe do Atlético, Vone Rangel, 2 para a equipe do Lagarto, que soma, junto com Confiança, com 3 pontos, e Boca Juniors no outro grupo. A Touro TV é um oferecimento de Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Supermercado Nunes Peixoto, Farmácias Modelo Farma, Embala Center,
Megafit Academia, Sportnet ISP, Indústria de Móveis Avelã, Nativille, Net Glória, Sertão Transportes, Lojas Economize, Confecel Ferro, Aços e Acessórios.